Fala, manos, minas e monas desse Brasil, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Heverson, mas me chamem de Heavy ou Papo. Hoje Bero e Leandro não estão aqui, se bem que os dois nunca estão aqui juntos, e os dois nem estão aqui hoje. Hoje a gente vai bater um papo com a Paula e a Camila, do perfil Duas Mães do Benjamin. Oi, Oi, gente. Eu sou a Paula, uma das mães do Benjamin. e eu sou a Camila, a outra mãe do Benjamin, e é um prazer estar aqui com vocês. É. Antes da gente continuar o papo, tem três recados pra dar. O primeiro é você que está assistindo pelo YouTube, se inscreve no canal, por favor. Clica no sininho, ativa as notificações. Comenta o que vocês mais gostaram, comenta o que vocês mais não gostaram. Cuidado com os comentários, pelo amor de Deus. Embora que o Odgar já falou isso todo episódio, mas tem que dar uma segurada. O segundo recado é que a gente faz parte, o Papo Incerto faz parte de um coletivo de podcasts LGBTs, que chama LGBT Podcasters, que é uma iniciativa que visa colorir a podosfera. Inclusive aqui embaixo não, ali embaixo das meninas, tá aparecendo um gifzinho da rede. Tem o link aqui na descrição com a playlist atualizada, são mais de 30 podcasts com a temática ou com pessoas do meio. A maioria deles é mais áudio, não é vídeo, mas tem alguns que gravam em vídeo também. E o terceiro e último recado é que a gente tem uma parceria, que esse sim, o banner tá aqui embaixo de mim, que é o banner da Shopinfo, que é a nossa parceira, inclusive o meu PC que tá aqui embaixo foi comprado na Shopinfo, não é zoeira, ele realmente foi. Se você quiser comprar PC e chegar montado, você não entende muito de PC ou tem preguiça, igual eu, compra seu PC, tem cupom de desconto. Vocês podem parcelar, se não me engano, a única loja de PC Gamer hoje que vocês podem parcelar os PCs no boleto em 24 vezes. É lógico que tem condições, mas dá uma olhada no site. Nosso cupom vocês têm desconto, então clica aqui embaixo, o link tá aqui embaixo na descrição. E vai lá, é shopinfo.com.br. O cupom é Papo Certo, tudo minúsculo e tudo junto. Se vocês tiverem preguiça, clicando no link aqui embaixo, qualquer item que vocês comprarem já vai estar com desconto. Só que o desconto é a partir de R$ 1.000. Basicamente, meninas, por que vocês decidiram passar vergonha na internet? Bom, eu acho que no começo sempre é delicado, né, pra gente começar a gravar, se mostrar ali. A gente normalmente fica receosa, né, com o que que as pessoas vão pensar, o que que as pessoas vão falar. Mas a gente sentiu a importância da representatividade e o quanto isso poderia abrir as portas para nossa vida, mas também para a vida de muitas outras pessoas. O quanto isso seria importante para a comunidade LGBTQIA+, Uhum. né, e também a representatividade da dupla maternidade. Então, a gente começou ali e tem seguido. E aí a gente também foi abrindo do nicho para falar de casal. Camila passa um pouco de vergonha porque eu também dou umas trolladas É fácil para nela. ela responder, porque só eu que passo vergonha na página hoje. A Paula é a rainha e eu sou o bobo da corte. Não, mas é o que flui ali. É a nossa relação, é assim. Então, a gente mostra, a gente abre as portas da nossa casa ali na É. nossa página e isso tem sido muito rico mesmo. E quem não passa vergonha não vive, né, gente? É. Basicamente, estando vivo, tu passa vergonha. É. E é uma vergonha gostosa, né? A gente troca tanta coisa rica com as pessoas que nos seguem, a gente tem tanto momento especial ali, então vale muito a pena. Uma vergonha que vale a pena. Inclusive, acho que eu vi de hoje, que eu tava pegando o nome de vocês no perfil pra fazer o nome bonitinho aqui, e eu tava vendo um vídeo sobre eu acredito que eu tenho TDAH, mas não diagnosticado. É porque eu realmente começo uma coisa e eu faço outra coisa e faço outra coisa e faço outra coisa e no fim eu esqueci o que eu ia fazer primeiro. Aqui. O TDAH é um engenheiro de obras inacabadas, né? Vou voltar a fazer terapia, vou até ver se eu diagnostico isso, pra ver se, sei lá, tomando remédio ajuda, ou eu vou me perder, não sei se faz tratamento ou não. Não, mas tratamento ajuda muito, né? Seja medicamentoso ou mesmo na psicoterapia. Eu sou psicóloga. Ah, Faz toda a diferença. Então, é muito importante para quem é diagnosticado com TDAH. As pessoas fazem muita piada na internet, né? A gente coloca ali esse lado da Camila, mas é porque ela realmente tem TDAH. A gente não faria essa piada se não fosse real. É porque uhum. ela tem mesmo e para ela leva numa boa, não é um problema. Ela lida bem com isso, né? É. Então a gente acaba brincando um pouco ali e as pessoas se identificam muito com isso, porque muitas vezes é isso, as pessoas nem sabem que tem, ou ainda não foram diagnosticadas, mas tem tratamento, tem como amenizar ali os sintomas do TDAH. Como vocês se conheceram? A gente se conheceu, eu já via a Paula em página, em rede social, porque ela se relacionava com uma pessoa que era do meio mais ou menos próximo, e a primeira vez que eu vi a foto dela num grupo de amigas lá, eu curti, falei, nossa, bateu um negocinho, mas ela tinha outra pessoa e a vida seguiu. Depois de acho que 4 anos, eu estava solteira e eu fiz um aplicativo desses da vida aí, de conhecer gente, e a primeira pessoa que apareceu para mim no aplicativo foi a ex dela, a pessoa que estava com ela na foto lá,
há 4 anos atrás. E aí eu falei, putz, se essa menina tá aqui, será que aquela outra que eu tinha gostado tá solta? E eu não sabia nem o nome. E aí eu procurei foto da amiga que tem a marcação, achei, mandei um direct ousado / caprichado, rolou, e aqui estamos nós, casadas e com filho. É. E é isso. Caramba. Foi. Tipo, tô esperando. Minha vez Né? chegou. Mas foi bem interessante, até porque esse dia que a Ká mandou mensagem, antes de eu ver, ela nem tinha, acho que me mandado mensagem, eu não tinha visto ainda, eu tava numa balada, ela passou na porta, não entrou, era pra ser mesmo, vários indícios de que a gente tava já Porque começando a rodeando. entrar em sintonia cósmica, né, pra dar certo, então... foi muito interessante mesmo. A gente acha a história de como a gente se conheceu super engraçada. Eu e nunca, fofa. eu nunca esqueci. Quando eu ouvi a foto dela a primeira vez, eu fiquei bem apaixonada. E aí, depois de 4 anos, na mesma hora, eu associei. Ela já jogou uma energia ali. Diluca, Aí o relacionamento começou, o meu ex-relacionamento começou a dar errado naquele momento. Meu Deus. Não, brincadeiras à parte, mas foi muito interessante mesmo. E quando a gente passou o dia conversando, depois que eu respondi o direct ousadíssimo dela, a gente passou o dia conversando. À noite a gente se encontrou e desde então a gente não desgrudou mais um dia. Eu morava em Poços de Caldas, que é sul de Minas. Poucos meses depois isso foi em julho, né? 8 de julho. E em janeiro eu já estava me mudando para São Paulo e a gente já com consulta para fazer como é que a gente ia fazer para ter filho. Foi tudo Nossa. muito. Sapatão, né, gente? mulher com mulher, você fica um dia no dia Eu não seguinte. não queria entrar nesse estereótipo. É tudo intenso. Então faz o quê? Uns 2 anos que vocês estão juntas? 2, 3 4 anos? anos e meio. 4 anos e 4 meio. anos e meio. Ah. Eu achei que tinha 4 anos, mas ainda teve uma. Sei lá, achei que vocês tinham cortado a história, sabe? Não, foi tudo Sequencial, sequencial. total. A gente se conheceu, aí me mudei para São Paulo, a gente já estava com consulta agendada numa clínica para reprodução assistida. Aí passamos em consulta, começamos a preparar o tratamento, né? E fazer acontecer. Depois de uns 8 meses de tratamento, a gente engravidou do Benjamin, foi de primeira, como diz a médica, né, que fez o nosso tratamento, a gente teve muita sorte de ter sido de primeira, porque Caramba. não é muito habitual, né? Porque não é fácil engravidar como as pessoas imaginam. Estamos aí, né? É isso, firmes e fortes, espero eu. Eu pensei em duas coisas. É bom que vocês aceitaram o convite. Uma é uma besteira, eu vou ter que falar, mas não me aguento. Uma é que é fácil engravidar quando você é crente e pobre. E estuda. Isso é muito fácil de engravidar. É uma mega besteira aqui mesmo, pensei nisso. E a outra é como, não sei se vocês podem explicar, como é que funciona a reprodução assistida? Porque na minha cabeça pra mim é literalmente reprodução assistida. Como se as pessoas estivessem reproduzindo e alguém assistindo. Eu sei que não é isso, mas... Mas tem alguém assistindo que tem alguém preparando todo aquele tratamento, né? A reprodução assistida, ela pode ser dividida em basicamente 2 etapas. Você pode fazer uma fertilização in vitro, que é quando você já prepara o embrião, que é lá fora do corpo, e você implanta o embrião. Então, é um tratamento mais caro, porque ele é todo feito do lado de fora do corpo, polimaterial, né, e tal. E tem a inseminação artificial, que no caso de 2 mulheres, é pegar o sêmen, que você compra de um banco de sêmen, e implantar aquele sêmen ali. É mais simples e mais barato. A fertilização in vitro tem mais chances do positivo, por ser já todo um preparo. E Porque o embrião já está pronto quando implanta. Na inseminação, não. É o sêmen, aí ele tem que fazer todo um trabalho, entre aspas, natural, apesar de ter começado de forma artificial, né? Então literalmente reprodução assistida é porque é reprodução acompanhada por um especialista, é isso? Tem que ter alguém, né, Eu sei que é muito óbvio, mas às vezes para muitas pessoas não é mesmo, né? Porque quando a gente foi buscar alternativa para engravidar, a gente teve que entender quais eram as possibilidades, né? Adoção ou um tratamento. No tratamento, a gente teria esses 2 caminhares básicos, sem falar do que dá para mudar dentro do tratamento. Reprodução assistida, você teve assistência para ter aquele processo reprodutório. É exatamente ter alguém ali, porque você precisa ter um especialista em reprodução. Nossa, é tão óbvio, mas eu não sei.
Porque todas as outras, tipo, eu quero ser pai, eu tenho um projeto de vida, inclusive os meninos que eu conheci vocês, dois de pais, eles são uma das minhas inspirações da vida, tipo, eles, o Paulo Gustavo e eu esqueci o nome, eu lembro do sobrenome do ex-marido dele, não lembro o nome do cara. Thales Bretas, isso, obrigado. São, tipo, inspirações pra mim, tanto é que eu acompanho o perfil deles. Eu comecei a me interar sobre adoção, só que a adoção demora muito, e dependendo do cara, infelizmente, tipo, a gente tem bastante avanço sobre legislação, essas coisas, mas tem muito juiz velho que, infelizmente, é preconceituoso, então tem que provar 3 vezes mais que você é capaz de criar uma criança. Que deveria ser, mas ainda tem o cunho do preconceito, então acaba demorando mais. Aí eu comecei a ver, tipo, reprodução, assistir. Produção assistida eu só vi o nome, não cheguei a pesquisar, mas inseminação artificial, sei lá, barriga solidária, tanto é que eu já meio que chavequei minha cunhada ou as minhas irmãs para serem minha barriga, pra ver se, e elas super toparam, mas não sei. Eu tenho esse projeto de 10 anos. Se não der certo, eu desisto, porque eu acho que eu vou estar muito velho já pra ser pai e eu não vou conseguir correr com criança por aí. Mas é isso, aí pesquisando, né, quais são as possibilidades. Acho que no caso de, né, igual os meninos, 2 de pais, né, família pessoa tardiva, por exemplo, que família pessoa tardiva foi para um caminho de adoção, 2 de pais foi, né, para um tratamento mesmo. São algumas possibilidades. Então é estudando e saber o que você tem ali de possibilidade para realizar seu sonho na vida. Ah, não tenho dinheiro para fazer o tratamento, por exemplo. O SUS, apesar de não ser um caminhar mais lento, mas ele também dá assistência para um tratamento desse nível. Você pode, por exemplo, fazer doação do seu material genético, né, de óvulo ou sêmen, que estiver ali fazendo. Então, isso custeia em grande parte do seu tratamento. Então, existem algumas possibilidades. Se você quiser muito, seja um tratamento. Ou ir para uma fila de adoção. Ah, mas é muito demorado. Mas quanto antes entrar... mais rápido. Acontece, né? E as pessoas estão lá na fila. E, na verdade, a adoção também, ela não é rápida, porque ela preconiza que aquela criança, ela esteja com a família de origem. Nem sempre isso vai ser o ideal, mas também é o que a justiça muitas vezes quer. Isso é uma coisa que atrasa muitas vezes os processos. A criança, às vezes, está lá, a gente vê, os abrigos estão cheios. Nem todas as crianças que estão em abrigo, elas estão lá para adoção. Às vezes, a justiça ainda está tentando fazer reconciliação com a família, para que aquela criança volte para a família. Outra coisa é que muitas vezes o perfil de quem quer adotar é um perfil super, super limitado. É uma criança branca, um bebê, menina, loirinha. Aí realmente vai ser muito difícil. São muitas questões que fazem com que o processo de adoção seja mais longo. Nem sempre é só por homofobia. A gente sabe que a homofobia existe, que ela tá em todos os passos. Mas a gente também tem que tomar um pouco de cuidado com isso, porque às vezes a gente também dificulta quem tá lá, né? No processo de adoção, por exemplo. Não é só por isso que é demorado e não é só por isso que muitas vezes não dá certo. Às vezes é porque tem muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo e a justiça, ela tá preocupada com a criança, não é com quem vai adotar. Quem vai adotar vem em segundo plano. Primeiro plano é aquela criança, ela tem que estar no bem-estar. A gente sabe que nem sempre o abrigo é o melhor, mas é onde ela tá e é onde ela tá recebendo o cuidado que ela precisa naquele momento. Enfim, para adoção a gente ficaria aqui um tempão também falando. Mas... Eu falaria bastante. Eu quero ser pai desde os 13 anos. Constituir família eu sempre quis. Eu tenho o sonho de casar, talvez ele saia esse ano, talvez não. Pois eu tenho 16 anos, vou fazer 17 anos de relacionamento esse ano. E que legal. Eu ia casar em dezembro, mas por falta de verba, porque a gente queria não, né? Nós queremos viajar e não rolou até agora. Eu acho que não vai rolar, mas a gente vai ter que adiar de novo para adiar para ir para algum lugar legal. Então a gente vai casar só no civil mesmo, fazer um negócio bem básico, minha mãe, essas coisas. Só para as pessoas assim que rodeiam, que é a minha família, para todo mundo sabe, dependendo. Acho, não sei a idade de vocês, mas provavelmente, sei lá, são 30 a mais igual eu, né? Então, geralmente a gente não tem, infelizmente, se as pessoas têm, é um privilégio e é bem difícil. Tem várias pessoas da família de sangue, assim, que aceitam você. Eu tenho os meus irmãos e a minha mãe, e eu tenho os meus amigos, meus melhores amigos. Então dá umas 16 pessoas, assim, contando. Já é muita gente. Aí eu queria fazer uma coisa bem, bem bonitinha, assim, bem comum, e depois viajar. Mas não sei se vai dar ainda, tô me planejando do jeito que dá. A Paula falou a profissão dela, mas Camila não falou. Você faz? Eu sou supervisora comercial na Reserva, na marca masculina. Sério? Sim, tô lá já
15 anos. O Bero, é Berotech, né? Que é o nome dele de streamer, que ele faz live na Twitch. O Jonatas, ele trabalha na reserva. Como assim? Trabalha onde? Na reserva, ele cuida das redes sociais da reserva, no Rio de Janeiro. Ah, é? Como é que ele chama? É Jonatas Leal. Ah, é? Que legal, não conheço ele. Um beijo pra ele. Na hora que você falou assim, eu linkei. Ele trabalha tem acho que um ano e meio. Um ano e meio, por aí, que ele entrou. Legal, top. Viu? O mundo é pequeno. É. Muito pequeno. Eu não sei, mas como é pra você trabalhar na reserva hoje? Maravilhoso, eu amo trabalhar lá. Eu amo, porque na reserva você pode ser você mesmo. Então, a mesma pessoa que eu sou fora de casa, dentro de casa, eu sou no trabalho. E isso não tem preço. Eu sou apaixonada pela empresa, eu amo trabalhar lá. Nossa, isso é foda. Eu não vou falar da empresa que eu trabalho, porque eu não tô afim de falar. É boa, é uma empresa que dá visibilidade, é uma empresa bem específica, mas tô afim de falar dela não. Mas é muito bom você trabalhar no lugar que você pode ser você mesmo, né? Sim, eu amo trabalhar na reserva. Tem os lugares que você trabalha aqui, ó, misericórdia. Acho que eu sou uma privilegiada. Como é ser mãe, assim, pra vocês? É tudo que vocês esperavam? Lógico que tem uma parte. Minha irmã, eu tenho uma sobrinha, tipo, do meu lado da família, vai fazer. A gente tá em fevereiro, em março vai fazer 5 meses. Minha irmã queria muito ser mãe, né? E finalmente, depois de muita tentativa, ela conseguiu. E ela fala que é muito bom, mas é muito cansativo. Mas viver já é cansativo por si só, né? Que a gente tem um cansaço diferente, mais intenso, né? Assim, se eu pudesse exemplificar, eu acho que é muito melhor, na verdade, do que o que eu imaginava. Quando fala, você só vai entender como é o amor quando você viver. Realmente é isso, não tem como explicar. É uma coisa completamente diferente do que qualquer outra coisa que você já tenha sentido na sua vida. É um tipo de amor que é específico, né? É. Não tem comparação. Não é igual Sim. amor de mãe, amor de relacionamento, amor da vida, não é. É um amor diferente, barra pra melhor, eu acho. Amor evoluído. E você não, assim, eu nem me lembro mais como que era a vida antes do Benjamin. A vida tomou um sentido muito mais... A vida era boa antes? Era ótima, a gente se divertia, a gente era feliz, a gente, né, tinha uma vida bem especial desde então, desde sempre. Só que com ele é uma coisa muito doida, tipo, é perfeito, eu não mudaria um dia da nossa vida depois que o Benjamin chegou. Graças a Deus que o Benjamin está aqui. Quando os dias estão muito difíceis, muito cansativos, eu ainda olho pra ele e eu penso, ainda assim eu prefiro esse cansaço todo, essa privação toda do que for, porque é por ele, tipo, tudo de maravilhoso que acontece na nossa vida é por ele. A gente tá aqui nesse momento por conta dele, né? Por conta da página. Então, o Benjamin trouxe um sentido muito mágico pra nossa vida. Ele deixou tudo muito mais colorido, muito mais especial. E ele é essa pessoa, ele é esse ser de luz. Então, ser mãe é tudo, é maravilhoso. Eu falo as minhas palavras. Foi absolutamente perfeito. É engraçado que sempre no casal tem sempre uma pessoa que fala mais, né? Normalmente a gente fala igual, né? Hoje eu tô mais falante, parece. Hoje a Paula tá particularmente inspirada e eu não vou falar mais do mesmo. Então, se ela já arrebentou na resposta, eu tô só falando amém aqui do lado. Eu tenho um melhor amigo, né? Ele é meu irmão, de outra mãe. E eu falo que eu tenho 8 sobrinhos, 7 sobrinhos, uma coisa assim. Só que o sobrinho de consideração, o primeiro, embora que eu tenha descoberto outros que são mais velhos, é o filho dele, que é o Brian, que tem 9 anos agora. E tem algumas situações, provavelmente já deve ter acontecido com vocês. Você tá em casa, sei lá, uma com a outra, com o Benjamin, que você precisa dar uma bronca no seu filho. E, tipo, às vezes acontecem situações, eles estão aqui em casa e eles têm que dar uma bronca no Brian. Ele não pode olhar pra gente, porque senão ele dá risada. Não sei se acontece isso com vocês. De vez em quando acontece algumas coisas que são engraçadas e que você precisa, acho que, educar ali, né? Que a gente... Ou que ele faz alguma coisa que é engraçada, a gente precisa ficar séria, né? A gente quer rir, mas não pode. Acontece, né? Às vezes a gente até ri, porque se é pra rir, a gente vai rir, né? Mas quando é testado, assim, que a criança testa a gente, né? Eles são muito espertos, são muito sábios, eles sabem do poder que eles têm, né, em cima da gente. Aí tem hora que segura a onda, tem hora que não. E a gente evita, óbvio, em público, né, outras pessoas, dar bronca assim mais severa, né? A gente também não gosta como adulto, né? Às vezes ser chamado a atenção na frente das pessoas. Então, aí abaixa, chama ele de cantinho, com uma coisa mais desagradável, né? Ó, filhão, aqui, tal. Mas a gente leva mais leve, eu acho, ainda mais na flauta, sabe? Às vezes tem situações, eu acho principalmente com... ele porque ele é o menor e os outros são muito grandes, então são adultos já, basicamente. Ele em específico, acho que tem situações que ele é muito inteligente, igual o pai. Tipo, meu amigo é muito inteligente e o Brian puxou isso dele. E às vezes, tipo, ele vai dar uma bronca, só que ele joga argumentos que
ele olha pra nossa cara, e agora? Eu tô errado. Eu acho que isso é o testar, né? As pessoas também subestimam, né, as crianças. Acham que a criança tem que te obedecer. Na verdade, a criança tem que te... Isso não, né? A gente tem que se respeitar enquanto ser humano. E não é porque é seu filho que você é superior de uma maneira assim, e você tem que me respeitar dessa maneira autoritária, né? Só que é eu que de tenho as respostas absolutas. e não tem, às vezes é isso, às vezes você vai dialogar e entender também. Então é colocar aquela criança ali no lugar de potencialidade mesmo, de você entender. A gente aprende muito com eles, né? Então, Tem muita sabedoria. Se a gente estava no carro e a gente estava falando de um assunto que a gente estava puto, tava com raiva, eu e a Paula, da situação. A gente tava comentando uma com a outra, ele atrás na cadeirinha. Não, Vitória, não, é surreal, porque é absurdo, isso aqui ela é. Blá, blá, blá. E aí, entendeu? Ele achou que a gente tava brigando entre a gente, né? Ele falou: não biga, não biga. Ai. A gente não tá brigando, filho. Tem que ser feliz, tem que ser feliz. Se eu for parar para pensar, a gente parou, ele riu, explicou para ele, mas relaxamos, independente do tom, que não era, a situação não era de briga, mas a gente acalmou e tomou uma porrada que sabe, porque tem que ser feliz, que a gente estava alterando o tom com uma situação X, entendeu? Então a sabedoria numa criança de 2 anos e meio tem que ser feliz, a frase dele. E a gente estava estressada ali, entendeu? Então é muito rico. Eles são demais. Criança é sensacional. E tudo bem errar, né? Igual isso. Seu amigo lá errou. Tipo, o filho tinha razão. Tá tudo bem, né? Por que a gente muitas vezes se ofende com isso? As pessoas... Que aí tem isso, né? Dessa educação tradicional de que você é o lugar de autoridade, de respeito máximo. Então, a criança não tem vez. Por quê? Ela é um ser humano, né? Ela tem que ter vez. Ela tem que ter espaço de fala. Ela tem que ter espaço de diálogo. Isso não significa que ela vai te diminuir enquanto ser humano, E às vezes né? ela vai acertar mesmo, a gente vai estar errado. E você virar e falar, tudo bem, olha, a gente pede desculpa pro Benjamin quando eu erro. Olha, Benjamin, desculpa, errei a mão aqui agora e você me desculpa mesmo. E não é justificando, eu fiz isso porque, desculpa, errei. Porque é do humano errar, né? É do humano errar, tá tudo certo. E o que a gente ensina para as crianças quando a gente coloca eles nesse lugar de troca real, né? O quanto eles vão se tornar adultos que são seres que se Ou chegar nessa idade tenebrosa ali, uma pré-adolescência, né? Muito hormônio, inserção social, né? Que é uma idade difícil, e errou e vai lá e pede desculpas. Amigo, como se dentro de casa eu peço desculpa para ele quando eu erro? Sim. Porque a maneira de ensinar é pelo exemplo, não tem outra maneira. Frase bonita não molda ninguém. Então a gente tenta praticar aqui o que é a realidade. Se erramos, vamos lá e pedimos desculpa. Se acertamos, a gente conversa, se comemora, se abraça, se beija, chora, permite. Aí construção do caráter daquele indivíduo pelo exemplo, né? Eu lembrei uma das... geralmente, eu não sou pai ainda, mas eu vejo algumas pessoas falando, e geralmente tem algumas situações que você fala que nunca vai fazer, se foi pai ou mãe, né? E acaba fazendo. Eu, como tio, tem algumas coisas que eu critico muito e eu espero que eu não faça quando eu for pai. Eu acho muito complicado o esquema do primeiro pedaço de bolo pra criança. Pra fazer ela meio que criar ciúme. Isso, escolher, fazer ciúme nas outras pessoas. Eu sempre critiquei muito isso. E no último aniversário do Brian, a gente cortou o bolo, cantou parabéns. Aí voltei a sentar, né? Voltei a conversar normal. Tava os meus amigos, meu marido tava lá. A gente conversando do nada, ele veio e me deu o bolo. Aí olharam pra minha cara e o pessoal batendo palma e eu... Pera. Nisso, minha amiga olhou pra minha cara. Não, chora. Aí eu falei, nossa, eu sou... E eu gaguejando, eu começo... meu estado de espírito muda e eu começo a gaguejar, minha dicção vai embora. Aí ela não chora. E eu acabei chorando de qualquer forma, mas... Ela falou, eu falei, né, você vê como é a vida. Eu critico todos os dias isso. Eu acho isso super errado, porque na minha cabeça, além de fomentar ciúme, não faz sentido o primeiro pedaço de bolo. Parece que você vai jogar o resto do bolo fora. E só a primeira pessoa vai comer. E ele vai me dar o primeiro pedaço. E, tipo, eu fui muito tocado. Eu falei, nossa, que hipocrisia da minha parte. Eu condeno isso com unhas e dentes e vem um menino de 8 anos e fala, olha como você é hipócrita. Que aí você ficou lá todo feliz. Nossa, mudou, tipo... Nossa, teve gente que se bateu. Um dos tios dele, primo da mãe dele, ficou com muita raiva. Por que deu raiva pra ele? É porque eu gosto mais dele, ele falou. E ele ainda fez uma coisa pior depois. Tem aqueles baldes, aquelas coisas que geralmente dá pra criança que adulto quer pegar, né? Eu sou um desses adultos que quer pegar coisa de criança. E só ele fez uns baldes assim, ali embaixo. Eu guardei o balde. Não tinham 4 pessoas na mesa e só tinham, acho, 4 baldes. E um dos baldes, o atual namorado da mãe do meu sobrinho, queria. Aí a mãe dele queria dar pra ele. Aí ele falou, não. Ele pegou a sacola da mão dela, pegou o balde e deu um pra mim, um pra minha amiga, um pro meu marido e pro meu outro amigo. E o namorado dela ficou sem.
Tipo, igual o pai dele faria. Aí eu acho engraçado. Eu não sei se ele tem 2 anos e meio, Benjamin. Não sei, tem alguma situação assim. Eu dei essa volta toda, mas pra perguntar isso. Que vocês batiam o pé e falavam, não, isso nunca vai acontecer comigo, eu nunca vou fazer isso, e chegou na hora de você falar, tá, eu fiz, e agora? De desenho, né? Mas ainda mesmo assim assiste pouco. Ah, assiste. E é que a gente ficava, É, quando vê no restaurante, alguma família que colocou um Aham. desenho. Nossa, às vezes é o único momento que tem pra interagir com a criança, já meteu um desenho, olha lá, que sem é, noção. E aí, quando vê, tá a gente colocando o desenho, que é um momento que você precisa comer tranquila e a criança tá tacando terror. E aí você entende por que que aquela família tinha colocado é, o desenho. Então, é, isso faz parte, porque uma coisa é você tá de fora dessa realidade e falar, olhar para a vivência ali de outras famílias e falar, nossa, olha que horrível, olha que horror, que bizarro. E aí, quando você tá na situação, você entende o motivo de determinadas coisas. Mas eu acho que mais é isso, assim, né? De colocar um desenho ali na hora que a gente tá num restaurante, especificamente. Agora, por exemplo, ele tá assistindo um desenho pra gente poder estar aqui e ele não tá gritando e a gente conseguir falar. Faz parte. Então, são situações e situações, mas mais é da TV mesmo. Eu lembrei vocês falaram, eu tava assistindo, não sei se vocês conhecem Vênus Podcast. qual? Vênus? Vênus, da Yasmin e a Cris, do Studios Flow. E elas estavam com eu acho que era uma psicóloga também, falando sobre comportamento infantil, que julgam muito, às vezes, é o que você acabou de falar, é o momento de lazer, só que assim, às vezes pra você conseguir comer, ou o respiro dos pais, é aquela meia hora do celular da criança. Sim. Porque a gente, como adulto, também faz isso. Às vezes, sei lá, alguém tá te enchendo muito o saco, você distrai. A gente faz isso com a pessoa que a gente vive também. Faz a pessoa ficar no lugar, você vai pro seu cantinho um pouquinho, dá uma respirada e volta. Acontece isso em qualquer lugar. Só é julgado porque a gente tem meio que mania de dar pitaco na vida alheia, não sei. E a gente sempre. As crianças são muito julgadas, né? As Aham. crianças são colocadas num lugar como se elas não pudessem sentir, existir. Elas têm que estar ali numa bolinha muito doida. Então, elas existem, né? Elas estão no restaurante, elas estão extravasando, elas não querem estar ali sentadas, elas querem Tipo, estar vivendo, né? criança boa é criança boazinha, Não é não. quietinha, respeitadora, entendeu? Isso é criança que já está sendo, né, castrada, que já. E aí, nossa criança que ri, pula, ferve, na hora É, que a gente quer comer tranquila, é colocando no telefone muitas vezes. Às vezes não, às vezes você tá lá com uma canetinha e tá certo, tem vezes que aceita. Então, são dias e dias também, né? Não dá pra gente julgar. Eu espero que eu tenha bastante tempo pra ficar com meu filho quando eu tiver, porque eu amo criança furacão. Eu não gosto de criança quieta, porque eu era uma criança muito quieta. Eu acabei, eu não sei se no lado assim lésbico da coisa você tem a síndrome da boa moça, mas como menino gay da igreja, eu era um bom moço, então eu não aprontava. Então eu tenho dificuldade até de seguir regras, tem uma ideia. Até hoje eu tenho esse problema. Inclusive eu tenho que levar isso pra psicólogo. Eu tenho um sério problema em seguir regras, então crianças brincando, pessoas pulando, eu amo tudo isso. Quanto mais minha sobrinha mesmo, ela tem o mesmo gênio da minha irmã. E minha irmã é um furacão. Minha irmã é a Tata Werneck. O mesmo tamanho, linda do mesmo jeito. E é com aquela dicção. É igualzinha, só não trabalha na TV. E a minha sobrinha é do mesmo jeito. Tipo, minha sobrinha vai fazer 5 meses. Ela nem fala e ela é do mesmo jeito. Ela é um furacão de ser humano. E é pequenininha, não tem nem tamanho, coitado. Meu sobrinho, o Brian, é assim. Ele é um furacão. É igual o pai dele. É um furacão. E eu gosto muito, tipo, o pessoal ficar com raiva, mas eu gosto. Eu entro na onda quando eu vou brincar com criança. Eu sou criança também. Eu brigo igual criança. Tipo, se criança roubou, eu brigo. Falando que ela não pode roubar. E eu ia falar alguma coisa. E uma coisa que eu critico, e graças a Deus, não sei se quando eu for pai eu vou fazer, mas não falar com vozinhas com criança. Sim. Minha sobrinha não fala, eu falo com ela normal, eu converso muito com ela. E eu converso normal. E eu não imponho coisas, tipo, que foram impostas pra gente. E não deu muito certo, né? Que eu tô aqui, homem gay crescido, e um monte de coisa que foi imposta não adiantou nada. Porque não adiantaria. Mas eu tenho uma ideia, eu não falo que ela é princesa. Ela tem mania de ficar socando o ar. Eu falo que ela vai ser boxeadora. Aí minha irmã, a filha, mãe dela, já fala que ela vai ser pianista. E em nenhum momento, tipo, eu fico falando coisas sobre namorar, porque eu acho isso muito errado. Criança não namora. Tipo, criança é criança. Eu não Sim. chamo ela de mocinha em tempo nenhum, porque criança é criança não é moça. Sim. Tem essas coisas que eu tomo cuidado o tempo todo. E se eu faço, eu me corrijo. Porque eu não Sim. quero que ela tenha os mesmos pesos que a gente teve quando era criança, sabe? Isso é muito importante, né? Porque essa coisa de Benjamin na escolinha e tal, gosta mais de uma amiguinha, né? Aham. Abraça.
mais, fica mais. Ele tinha uma amiguinha, tem ainda, né? Que Na ele, casa de brincar que que ele gosta muito, que ele fala muito o nome dela e tal, a menina, né? Uma belezinha, menina linda e tal, em nenhum momento. A gente, essa é sua namorada, essa é a namorada. Benjamin tem uma namoradinha. Não tem isso, porque isso é sexualizar a criança, Aham. adultizar. adultar a criança, né? Não é. Gosta dela porque é amiguinha, ele gosta porque ele gosta. Então, isso também são conteúdos que hoje são mais disponíveis pra gente, né? As pessoas Sim, têm que ler, se inteirar. Porque, mas a vida inteira eu falei isso, cara, a vida inteira, evoluiu. Uhum. sim, o A mundo visão das muda. coisas evoluíram, né? As coisas evoluíram, a maneira de enxergar. Sim. Imagina uma criança de 2 anos e meio porque ama fulaninha, é porque quer namorar a fulaninha, isso é cabeça de adulto, isso é ridículo, é um crime, entendeu? É patético. Não à Então, toa o índice de pedofilia é altíssimo, né? Porque a gente sexualiza e adultiza as crianças o tempo todo. Então a gente tem que tomar cuidado. São nesses detalhes, né, disso, de criança não namora, não, é ensinando. Tem até um vídeo nosso que repercutiu muito, que é de uma brincadeira, eu tô fazendo cosquinha no Benjamin, e ele fala não. Aí eu, então tá, então eu vou parar, porque não é não. Aham. E aí, aí eu faço aí eu, pode mesmo? Você quer? Aí ele, sim, então eu vou fazer. Tudo é avisado, porque não é não. E é nas brincadeiras que a gente faz que a gente também vai ensinando isso. A música da Minhoca, Minhoca me dá uma beijoca, a gente canta a versão atualizada com ele. Ele nem sabe que existe a outra que rouba beijoca, porque é errado roubar. Então, né, isso tudo, nossa, mas que bobeira, quanto mimimi. Não é mimimi, porque os índices, é isso. Se o índice de pedofilia é altíssimo, então não, de os pedofilia, casos, né, a gente vai diminuindo nesses detalhes. Então não é mimimi, porque senão o índice de pedofilia seria baixo, se fosse mimimi, no entende? pedofilia e abuso sexual, Aham. violência sexual, né? Que aí você cria um adolescente, voltando lá no adolescente, bombado de hormônio, o rei do mundo, querendo se adaptar, que vai atacar a menininha no final da festa, começou a beber, não sabe se controlar. Porque ele não aprendeu que não é não. Porque prende a sua cabra que meu bode tá solto. Ai. Porque, né? Porque a amiguinha da escola era, é sua namorada, você ouviu isso desde os seus 2 anos de idade. Porque, enfim, essa culto ao órgão genital, né, principalmente o masculino, né, Sim. e aí cresce fruto disso. E depois, nossa, meu filho, da onde que ele aprendeu isso? Aprendeu isso. O tempo todo. E não até então não era percebido e dito isso, né? Então a Aham. gente que atua dessa maneira, a gente não permite nem amigo, nem familiar, nem ninguém que se dirija ou que tenha reporte perto da gente, perto da Benjamin, dessa maneira. Então, Sim. ou vai aprender ou vai ouvir da gente na frente, porque eu não vou, a gente tem que construir um cara foda, a gente tem que construir um homem diferente, atualizado e um agente de mudança para esse mundo que está vindo. Então começa dessas coisas. Até porque a gente tá. Hoje tem coisas que não dão mais. E geralmente a geração de adolescente já mudou muito, né? As pessoas estão. Tô vendo. Eu tô 3 meses no. Vou fazer 3 meses no trabalho atual. E eu vejo muitas pessoas, tipo, que vão fazer 18 anos agora, que são principalmente meninos, que são mais amorosos. Tipo, tem um menino que não me conhece, ele me abraça, ele me beija, tipo, coisas que no máximo 10 anos atrás já era estranho. Aí já iam duvidar da sexualidade dele, e já ia falar que tá tendo um caso. Ele não, ele é assim com todo mundo. Tipo, ele é super amoroso. Meu melhor amigo mesmo, ele sempre foi assim, só que ele é mais velho. No caso dele, a mãe dele nunca teve problemas com demonstrar afeto. Eu sou assim porque, tirando particularidades do meu pai, a gente sempre demonstrou muito afeto em casa. Então eu com os meus irmãos e os meus amigos, eu ando abraçado o tempo inteiro. E olhe feio quem tiver que olhar, porque eu não tô nem aí. E hoje, graças a Deus, tá mudando, e quando ele for adulto, vai estar melhor, porque eu já tenho uma boa criação, e o mundo, eu espero que Deus esteja melhor, se o mundo não acabar pros alienígenas. É uma zoeira aqui. Mas é isso, né? Também essa estrutura machista de mundo, né? Que coloca o homem em um lugar de não sentir, não virar. E não é, né? Porque o homem sente, o homem é um ser humano, como as mulheres também são, né? Tem então, medo, insegurança, chora, né? Homens, e olha que doido, né? O quanto isso também, as consequências lá na vida adulta de não colocar o homem nesse lugar de poder se permitir sentir, né? Que aí o homem se cuida menos, o índice, né? Os homens morrem mais cedo porque eles não se cuidam. Os homens procuram muito menos terapias, porque eles não podem sentir. Só que o homem sente. E aí, pra onde? Em que lugar que os homens extravasam isso, né? Pra onde vão esses seus sentires? Porque em algum lugar a gente tem que extravasar. Então, se você não se permite extravasar no choro, no desabafo, na conversa, em que local? Será que é numa agressividade? Será que é na bebida, em drogas, em comida, no sexo, em quê? Em algum lugar isso tá sendo extravasado, né? Porque homem
tem também, gente. Isso é uma coisa, assim, óbvia. E pode sentir, né? É saudável sentir. E é bem doido que eu não vou falar o termo específico, é bem complicado, mas aquilo que acontece e é bem recorrente é mais masculino do que feminino, né? São mais homens que acabam cometendo aquele... Sim. É que o termo em si é complicado pro YouTube, mas... Acho que vou falar tirando a própria vida, que não entra no termo, não dá ruim. Mais do que mulheres. Então, essa história de que o homem é o racional e a mulher é o emocional, não bate. Não bate Sim. mesmo. Quem é que em casais heterossexuais matam a esposa? São homens. Quem tem a mais taxa de perda de vida por si mesmo? São homens. Então, Sim. não são as mulheres, são mais emocionais. Tipo, os dados comprovam Sim. que é o contrário. Se bem que pra mim, na verdade, todo mundo é emocional. Por mais que tenham esses dados, as pessoas só fingem bem. E as pessoas mais fortes são as que mais sentem. Elas só são Sim. boas em fingir. Na verdade, olha que doido, né? Porque quando a gente fala, nossa, quando eu me permito sentir, eu me sinto frágil. Uhum. Cara, não, vocês têm uma super estrutura emocional pra você se permitir sentir. Então, na verdade, você é forte pra caramba. É o contrário. É porque eu não sei de onde veio isso de quem demonstra é fraco e quem tá lá fortona. Será que quem tá fortona é realmente fortona? Não é? Né? É, E também tem, né, esse índice aí de quem. Eu não sei se também pode ser que dê problema é o que eu vou falar, mas pro YouTube. Mas também tem o índice de ataques terroristas em escolas, cinemas, Uhum. né? Estados Unidos, por exemplo, normalmente é feito por meninos, né? Homens. Isso tudo tá atrelado com esse não permitir sentir. E o homem tá sentindo. Ele tá, foi o que eu falei, ele tá extravasando em algum lugar. Aonde? Em algum lugar que não dá pra, não era. É aquele esquema do. É uma panela de pressão, né? Você tampa o pino, uma hora ela explode. Quando o Benjamin era bem pequenininho, minha mãe ficou doente. E aí o Benjamin tinha uns 5 meses e minha mãe teve um câncer de pâncreas, foi muito grave. E eu fiquei tentando segurar as pontas de não casar muito o que eu tava sentindo, porque ele era muito pequeno, ele mamava, né, no peito e tal. Então fiquei segurando o máximo que eu pude, né? E aí minha mãe já tinha feito tratamento, tava bem já. E eu fui fazer um exame. E aí precisou fazer uma biópsia. E eu saí do exame. E aí liguei pra Camila, tinha ficado com ele e tal. Acho que ele já tava com 1 e pouco, né? Tinha quase 1 ano depois. E eu tive uma crise de choro no carro. Eu chorei. Aí parei e falei, gente, eu não tô chorando por conta do exame. Eu tô liberando tudo que eu não liberei 1 ano atrás. Eu tive que segurar. Uma hora a gente precisa liberar. E é que tá, não é? As pessoas têm esse olhar de, eu vou camuflando aqui, deixo pra depois, eu me engano aqui. Não vou dar o peso que precisa, eu esqueço. Só que na verdade a gente só vai colocando aquilo, é uma bola de neve, né? Os sentimentos eles vão se acumulando. E uma hora uma coisinha muito pequena acontece na tua vida e você explode. E aí foi isso, fui lá fazer um exame e explodi todo o choro que tava guardado. Ou o nosso corpo sente, a gente adoece, né? Somatiza. Então, isso tudo é a gente se permitir sentir enquanto tá sentindo. Seja homem, mulher, seja você quem for, mas é se permitir sentir, porque isso é do ser humano. Não tem nada de errado. E ser forte é sentir, é se permitir sentir. Eu vou voltar pra terapia por causa do convênio, só pra encerrar. E eu comecei a ter, além de crise de ansiedade que eu voltei a ter, eu tive a primeira em 2 semanas que eu voltei a trabalhar. Que eu não queria ir pra esse ramo de jeito nenhum. Teve até briga pra voltar. Acabei voltando, infelizmente, porque tem boleto, né? A gente inventa de ser adulto e tem que pagar boleto. Voltei. 2 semanas eu tive a primeira crise de ansiedade. 2 semanas depois eu tive outra. Aí, depois eu não tive mais. Mas o que aconteceu? Começou a me dar dor no peito como se fosse infarto. E formigamento. Fiz exame, coração perfeito, nenhum problema. Eu simplesmente, sei lá, meio que reprimi, pelo menos na minha cabeça, né? Reprimi que eu não podia passar mal, porque eu ia embora, e comecei a sentir dor no peito. Tipo, eu sinto de vez em quando eu me estresso muito, só que eu vou fazer exame e tá tudo normal. Isso quando eu não tenho crise, meu corpo inteiro dói como se eu tivesse apanhado. Tá vendo? As gripes recorrentes, tudo, na verdade, tudo que a gente falar de sintoma físico, tem sempre um fundo emocional. É que nem sempre as pessoas querem olhar pra isso, porque fazer terapia é difícil, né? A gente fazer terapia dói, né? Não é fácil falar, porque a gente vai falar das nossas profundezas, você vai falar daquilo que mais incomoda, aquilo que você não tem coragem de falar com ninguém. Então não é fácil, não é ali, você não tá ali de férias, a passeio, não é um momento especial. Quando eu atendo, ninguém vai me contar coisa boa, as pessoas vêm contar as coisas mais difíceis da vida, as coisas que elas não confiam em
ninguém mais. Então fazer terapia dói. Só que não tem também nenhuma grande revolução no mundo aconteceu sem que não tivesse tido aquela guerra, né? Um conflito. Então, às vezes esse conflito interno que seja então guiado por alguém que estudou e que tá ali preparado para te auxiliar nisso tudo para você dar conta do recado. Você não precisa passar por isso sozinho, né? Se alguém tá aqui ouvindo, né? Porque às vezes a gente fica sofrendo sozinho e não precisa, né? Tem tantos profissionais de psicologia, então é procurar um profissional qualificado e que você se identifique para conseguir te auxiliar nesse processo e você não ficar aí mais sofrendo. A vida é muito boa pra gente ficar só sofrendo. Tem muita coisa, tem muito momento pra gente sorrir e ser feliz também. Arrasou. Eu lembrei de uma coisa até boa. Eu fiz por um tempo, assim que na pandemia, deu uma surtada assim que o Marcos voltou a trabalhar, né? O Marcos é meu marido. Aí eu procurei terapia. E tem faculdades hoje, tem instituições que dão terapia de graça, tem grupo de apoio, tem tudo isso de graça. Inclusive, até uma coisa boa, vou colocar até na descrição do episódio, porque dependendo de onde você mora, tipo, a gente é de São Paulo. Em Mogi, eu moro em Itaquaquecetuba. Em Mogi tem uma faculdade, que é eu ia falar federal, é municipal de Mogi, que tem grupos de apoio. Tem grupo de apoio, tem terapia, você pode passar sozinho, se você for mais tímido, ou com várias pessoas, se você não ligar tanto. Tem essas duas modalidades. A única exigência deles é que você não falte. É só isso. Sim. É de graça. Isso é muito legal, que você ajuda pessoas que estão se graduando e você se ajuda. Fica todo mundo feliz. Normalmente as faculdades de psicologia, elas têm a clínica escola, né? Eu atendia quando eu estava na faculdade, eu fiz na PUC, lá em Poços de Caldas, então a gente atende por muitos períodos, e é isso, é não faltar, valorizar seu horário, porque tem uma fila de espera, e é um serviço oferecido de graça, e a gente, apesar de ser a gente, né, quando eu era estudante, mas os estudantes, apesar de ainda estarem aprendendo, a gente tinha supervisão, então tem um professor, né, alguns professores que dão todo o suporte, a gente troca, cuida ali daquele caso, né, muitas vezes em grupo ali com o professor, então é um serviço muito rico e que nem sempre é falado ou valorizado, né, porque é de graça, então as pessoas ficam, é de graça, mas é ótimo, então procurem, né, se você não tem condição de pagar, mas você sabe que precisa fazer psicoterapia, procure aí na região que você mora, porque com certeza vai ter algum lugar para fazer acontecer, e tem muito profissional que também faz, eu não gosto muito desse termo, mas eu vou falar porque é o que falam, que é um valor solidário, né, acho que é solidário mesmo. Enfim, que faz um valor mais abaixo do que é o que o CFP, o CRP, né, o conselho direciona, que vale uma hora de dia, mas tem muitos profissionais que reservam horários nas agendas com um custo mais baixo. Então também vale a pena pesquisar, perguntar, né, para o profissional que você está buscando aí, enfim. É só não deixar de se cuidar, porque foi o que eu falei, a vida tá acontecendo, às vezes a gente tá aí sofrendo, tá desamparado e sem rumo, desacreditado da vida, e não tem por que você passar por isso sozinho, né? Tem sempre aquela chama acesa para que a gente volte a sorrir, volte a ser feliz, e tem alguém te esperando para segurar sua mão e fazer acontecer com você, então não sofra sozinho. Eu tava falando em off com vocês sobre indicações, tem pessoas, não precisa ser só pessoas também, sei lá, materiais que vocês acham legal para maternidade, ou pode ser para psicologia, ou para o assunto de vendas, ou alguma coisa que vocês achem legal para indicar? Indicar o Roberto, né, Beth? Nossa, sensacional. Que é um pai trans e é uma história, assim, foda. Eu acho que se ele tivesse aqui, eu tenho certeza que também vai ter uma representatividade enorme e pode chegar a muitas pessoas que podem se transformar aí com a história de vida dele. É lindo, e ele é maravilhoso. Ele é casado com a Érica, que é uma mulher trans também, a família deles é incrível. É incrível. Eles são incríveis e, assim, eu acho que seria riquíssimo ter o Roberto aqui. Concordo. Nossa, concordo. Tá, pede pra você passar o arroba dele depois. Se vocês puderem, tipo, meio que fazer a ponte, só falar, que aí a pessoa fica mais empolgada de vir. Mas ele é da Hello também, então... Tá, então é mais fácil. É só pedir contato. Legal. A gente teria indicado ele, porque realmente a história dele tem que chegar muito longe, porque eu acho que pode transformar. Tomara, eu espero muito que ele tope, porque tem as pessoas que reclamam muito que às vezes eu trago só um tipo específico de pessoas e particularidades, ou que eu não trago. Só que eu sempre falo isso, eu sempre reclamo disso, vou continuar reclamando. As pessoas não são obrigadas a quererem vir. Eu faço convite. Se ela vier, eu fico muito feliz. Mas ela não é obrigada a vir. Sim. Tipo, não, é o que eu falei pra vocês em off. Eu falo agora também.
não a gente já tem, a gente corre atrás da humilhação. Eu perguntei, deu certo, a gente marcou. Teve gente que foi 1 ano e meio pra conseguir conversar. Sim. Tipo, e graças a Deus que eu consegui. Mas é isso. E se vocês que estiverem assistindo, inclusive quiserem indicar depois, pode passar por ela. Havia um grupo novo, alguém que eu admiro, que, sei lá, que faz armários de aço. Pode ser, eu não ligo. Eu gosto de conversar. Tem tipos específicos de pessoas que eu não gosto de conversar, mas pelo que a gente conversou, vocês já sabem quem são. Tirando esse pessoal, qualquer pessoa. Até porque o nome do podcast é Papo Incerto, então o Leandro costuma dizer quando tá aqui, a gente começa falando sobre, sei lá, maternidade e acaba falando sobre por que eu nunca consigo acertar o raio da minha câmera no quadro aqui. Basicamente isso. Se vocês estão ouvindo ou assistindo depois, quiserem indicar alguém nos comentários, quiserem indicar alguém no próprio perfil das meninas, inclusive o arroba delas, todos os links vão estar aqui na descrição também, mas se vocês quiserem, podem fazer o jabá de vocês. Todo mundo é muito bem-vindo, bem enviado lá no nosso perfil. Então, a gente fica muito feliz de, como eu falei no começo, de ter essa troca com as pessoas que nos acompanham por lá. A gente faz acontecer e a gente abre as portas da nossa casa com muito carinho mesmo ali, né? É verdade. Total, @Duas Mães do Benjamin. Estamos à disposição. Representatividade importa. E a gente tem que estar junto nessa, então a gente tem que se apoiar. Rede social hoje é o maior microfone, né? A maior tela, gente. E vão ter que engolir a gente. Fala, né? Agora é viado e sapatão pondo filho no mundo, estudando na mesma escolinha que você, seu héterozinho, cabeça de mamão. Vai ter que aguentar a gente, né? Então, brincadeiras assim à parte, mas é uma nova configuração de mundo, né? Pela nossa página, outras páginas que a gente indica, de dupla maternidade, dupla paternidade. A gente vê esse movimento crescendo com força, as pessoas tendo esses atos de coragem, né? De serem mães e pais com casais homoafetivos, transafetivos, né? Que é o caso do Beto com a Érica. Então é sensacional e a gente tem que se ajudar. Então, seguir não é só para biscoitar, é para a gente se fortalecer, né? A nossa... Eu lembrei de uma coisa, vou até indicar aqui. Eu bati um papo na segunda temporada com um escritor e cantor do Rio de Janeiro que chama Marcelo Correia. E ele tem uma música que chama Família. E a primeira vez que eu escutei que eu sou mais suspeito, que eu gosto muito do trabalho dele. Ele tem 2 livros infantis, inclusive é verdade. Se vocês quiserem pesquisar depois, vocês e o pessoal que tá ouvindo, embora vocês já tenham assistido ou ouvido, mas eu vou falar que você caiu de paraquedas aqui, é @Marcelo Correia no Instagram. Ele faz sobre, ele tem um perfil também sobre paternidade, tem uma ideia, depois de uma crise de burnout, ele largou o emprego e mudou a vida dele totalmente, porque ele teve uma paralisia facial. Então ele acabou mudando o estilo de vida, basicamente, eu vou mudar, eu vou morrer. Foi basicamente isso. E a música Família dele, ele fala uma hora, pra ser família, é só preciso se amar demais. E daí, se você tem 2 mães ou 2 pais, nada diminui o poder da família, do jeito que for, todas são especiais. E ele é um cara hétero, super desconstruído, ele tem 2 meninas, muito fofinhas as duas, e é muito foda o perfil dele, eu surpreendi. Inclusive até pra fazer perfil do, sei lá, fazer rios do Dia das Mães, ou do Dia das Crianças, sabe, pra jogar música. Eu já joguei, eu jogo direto eu marco ele direto com 2 de paz. Eu vou começar a fazer isso com vocês também, pra ver se rola um crossover. Ele gravou a música com o Gigante Léo, sabe? Ele tem uma menininha, muito fofinha ela. Ele fez uma música, Quem Cuida de Quem Cuida. Eu chorei litros. Foi ele que fez, ele e o Gigante Léo escreveram. É muito fofo. Sim, muito legal. E é isso, gente. Obrigado pra quem chegou até aqui. Obrigado. Se inscreva no canal, ative o sininho. Vai lá seguir as meninas. Comenta que vocês gostaram do episódio, comenta que vocês não gostaram do episódio, comenta o que a gente não falou para uma parte 2 ou parte 3, ou collab com outros podcasts ou outros grupos. Espero muito 2 de Paz aqui, eu gosto muito deles. Se bem que assim, eu já tô de coração quentinho porque eles foram no Vênus, eu amo Vênus. E quando alguém não aceita o meu convite e vai num podcast que eu gosto de assistir, a minha vontade já é suprida. Mas um dia eu tenho certeza que a gente vai se conhecer ainda em algum lugar. Só pra tentar segurar a vontade de apertar as bochechas do Mark e da Maia, não vou apanhar. E é isso. Obrigada do convite. Falamos junto. Legal. Foi. Como que fala? Sintonia. Isso. Tá e bom. é isso. Boa noite, bom dia ou boa tarde, gente. A gente se vê quando a gente se vê. Geralmente sai 2 episódios por semana. Tchau, pessoal. Obrigada. Tchau.